queria começar esse episódio contando sobre um episódio pessoal, ou melhor, institucional. Para quem não sabe, eu, Anitta, sou coordenadora também de comunicação do Instituto Brasil-Israel e cuido das nossas redes sociais. E dia desses, a gente postou um artigo que a gente escreveu na revista Piauí sobre o aumento de casos de antissemitismo e neonazismo no governo Bolsonaro. Nos comentários apareceram muitas críticas e a negação de um estudo científico. Mas o que mais me chamou a atenção foi um pastor nos comentários dizendo: judeus de esquerda não são judeus de verdade. E essa tem sido a tônica de uma comunidade judaica dividida, ou melhor, de uma sociedade dividida. Quem discorda não é. Quem se opõe passa por um processo de deslegitimação da própria identidade. Esse é um dos temas tratados no livro O Não Judeu Judeu, a tentativa e colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, de Michel German, nosso convidado de hoje. Eu sou Amanda Hatzira, sou professora e estudo temas ligados à cultura judaica, sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do IB. Eu já adiantei tudo aqui, né? Eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e como a Amanda falou, nosso convidado de hoje é Michel German, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da mesma universidade, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel e autor de O Não Judeu Judeu. Michel, que bom ter você aqui novamente com a gente. Queria saber se antes da primeira pergunta você já quer comentar esse caso aí que contei na introdução. Ilustra bem os tempos atuais? Ilustra muito bem, eu não me lembrava desse caso. Tudo bom, Anitta? Tudo bom, Amanda? Prazer estar aqui com vocês duas. Esse caso é um caso que coloca a ideia de que há um processo de conversão e desconversão dentro de identidades importantes para a extrema-direita, não é? Elas lidam um pouco com identidades que não são importantes, mas identidades importantes, como, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, a ideia da família, etc. e tal, de que se utiliza uma identidade ideológica e política que vai substituir a identidade étnico-cultural. Assim, a gente conhece, né, identidades judaicas no mundo inteiro, que são identidades judaicas onde, apesar de você estar fora, você sempre pode estar dentro quando você deseja. A ideia de negação da sua judeidade é muito rara, é muito difícil de acontecer. Pelo menos na modernidade, no que a gente chama como modernidade, do século XVIII para cá, os casos são casos muito pontuais, né? Mas o que tem acontecido no Brasil desde 2017, 2018, e desde a ascensão dessa extrema-direita enlouquecida, é que há uma determinação, há uma possibilidade de apontar judeus falsos, cristãos falsos, né? São paulinos falsos, santistas falsos. Quem determina a identidade de dentro é quem está fora e não quem está dentro, né? Então, o caso desse pastor, por exemplo, identifica que não há possibilidade de haver judeus de esquerda, ou, melhor dizendo, de haver judeus que são de esquerda. E ele determina que isso é falso, né? A novidade aqui, Anitta, fazendo uma pequena reação à sua provocação, provavelmente isso já havia, quer dizer, a ideia de que o judaísmo de fora pode determinar o judaísmo de dentro é uma ideia que funciona a partir de momentos de um fundamentalismo cristão que tenta colonizar o judaísmo, né? Isso deve acontecer, você deve ter gente determinando quem é judeu e quem não é judeu desde fora, desde sempre. Pelo menos eu conheço casos desde o século XIX. A novidade no Brasil é que há setores da comunidade judaica que estão respondendo positivamente, que estão produzindo reações positivas a essas demandas externas. Essa é a novidade do Brasil. Ou seja, quando o cara fala que não tem judeu de esquerda, tem gente dentro da comunidade judaica, eu não estou me referindo a gente periférica e pouco importante, gente central, dizendo que você tem razão, não pode ser judeu e de esquerda ao mesmo tempo. Há uma negação da judeidade do judeu de esquerda, ou do judeu liberal, ou do judeu progressista, ou do judeu reformista, que é produzida por quem está fora, mas que é acatada por quem está dentro. E para a gente não ficar só no campo das ideias, eu tenho um exemplo muito claro e concreto para dar aqui, super recente. Inclusive, nós no IB nos posicionamos quando isso aconteceu, que foi quando o Fábio Weingarten foi até os Judeus pela Democracia para dizer que eles não eram judeus de verdade porque não usavam tefilin, né, os filactérios.
Então, só para ilustrar bem como isso não está alejado da comunidade, né? Nesse caso que eu contei, era um pastor querendo dizer para a gente quem é judeu, quem não é judeu, mas dentro da comunidade essa disputa também está muito forte, lamentavelmente, né? E a posição do IB é muito clara. A posição política de um judeu não tira dele a sua judeidade. Eu acho que a gente precisa reafirmar isso também, porque também a partir do momento que eu posso discordar em absoluto que um judeu vote, mas qualquer pessoa, né? Vote, por exemplo, no presidente Jair Bolsonaro, eu não posso dizer, eu acredito, né? E acho que essa é a posição do IB no geral, não posso dizer você não é judeu por isso. Eu acho que essa deslegitimização da judeidade do outro é um ataque muito violento. Até a palavra judeidade, Anitta, é uma palavra não utilizada por esses grupos. Porque judeidade é uma ruptura com a dimensão, por assim dizer, mais coerente interna. Judaísmo seria essa dimensão, né? E aí você tem pertencimento à comunidade judaica, práticas religiosas, geralmente práticas religiosas ortodoxas, não é? E um vínculo ideológico e político com quem está dentro, né? Esses três elementos que formaram o que a gente chamou de judaísmo, né? Eles não dão conta de outras referências, como, por exemplo, práticas religiosas heterodoxas, ou práticas não religiosas e pertencimento à judaidade, ou elementos de participação da comunidade judaica pontuais, ou não participação judaica na comunidade. Essa característica que é típica da modernidade tardia, que vários judeus que a gente conhece são parte disso, judeus que não são religiosos, ou que são religiosos de outra maneira, ou judeus que não pertencem à comunidade, não querem pertencer, mas querem identificar-se como judeus. Esses judeus são parte de uma dimensão chamada judeidade. Alguns autores chamam isso de... Então, o que o Weingarten fez foi não só alterar o pertencimento de judeus específicos, foi como desconsiderar a possibilidade de ser judeu, se você é judeu não só pelo judaísmo, mas pela sua judeidade. Ele e esse grupo diz, isso está proibido, isso está interditado. Você só pode ser judeu como eu acho que você pode ser judeu. E Michel, voltando aqui, né, para o seu livro, né, a gente menciona ele aqui na abertura, ele começa efetivamente naquele dia 3 de abril de 2017, né, quando Jair Bolsonaro falava dentro do Clube Hebraica do Rio de Janeiro, e houve uma tentativa, né, de que esse evento acontecesse em São Paulo, que foi barrado, assim, ostensivamente, né, houve um movimento grande da comunidade, de parte da comunidade judaica, para que esse evento fosse barrado, e aí ele acabou acontecendo no Rio de Janeiro, né, e também houve protestos, né, para que ele, na porta, né, do lado de fora havia muita gente, inclusive de Tnuot, né, movimentos juvenis, para que esse evento não acontecesse, mas ele aconteceu, e até hoje ele é instrumentalizado de alguma forma, né, eu costumo dizer que ele é aquele meme, né, aquele meme do e o PT, né, que todo mundo retoma, assim, né, então toda vez que a gente surge em qualquer espaço fazendo algo, né, surge com esse caso da hebraica para tentar deslegitimar qualquer coisa que judeus, assim, né, de progressistas façam, né, em qualquer esfera. E queria que você comentasse, né, um pouco, né, começasse também, aprofundasse um pouco dizendo por que esse dia acaba se tornando um marco, né, dentro desse movimento, desse contexto. Esse livro foi produzido esse ano, né, a partir de uma conversa que eu tive com as editoras da Fósforo, né, mas esse livro é parte de uma pesquisa que vem antes, Amanda. É uma pesquisa que eu tenho feito com a professora Misha Klein, sobre essa relação entre identidade judaica e posicionamentos políticos no Brasil, né? A gente tem como mote justamente a Conferência de Durban, que aconteceu em 2001, muito anterior à ascensão do Bolsonaro. Mas ia acontecer um evento na Porta da Hebraica, a gente sabia que ia acontecer um evento na Porta da Hebraica, eu conto isso no livro, e Misha falou assim, vamos assistir esse evento, vamos entender a reação de setores da comunidade judaica à palestra do Bolsonaro na Hebraica do Rio de Janeiro. E aí, como você disse, Ana, houve uma tentativa de fazer um evento em fevereiro de 2017 na Hebraica de São Paulo, e esse evento foi rechaçado por grande parte dos sócios da comunidade de São Paulo e por membros do Clube da Hebraica, né? E as reações foram reações de envio de e-mail, abaixo-assinado, etc. e tal, e acabou que o evento foi cancelado, né? O evento do Rio de Janeiro foi uma reação ao cancelamento da Hebraica de São Paulo.
né? Meio que quiseram mostrar que se lá não pode acontecer aqui, pode acontecer. A Hebraica do Rio de Janeiro é um clube muito pequeno, com poucos sócios, que quem manda efetivamente é a diretoria do clube, né? E aí eu acompanhei um pouco a tentativa da comunidade judaica do Rio de Janeiro de pedir o cancelamento. E aí é importante isso ficar claro, Amanda, era um muro, a gente batia no muro e voltava, quer dizer, eu acompanhava os e-mails e eventualmente também tentei mandar um ou outro e-mail explicando da importância de, naquele momento, não ter uma palestra de um deputado federal excêntrico e radical num clube judaico, e parecia que eu estava falando com as paredes, parecia que estava todo mundo falando com as paredes. É muito interessante. Isso mostra que, na verdade, a decisão estava sendo tomada e não sendo tomada por baixo, mas tomada por elementos muito vinculados à candidatura do Bolsonaro. E aí a gente chega na porta de Hebraica, eu estou na universidade dando aula e eu começo a receber e-mails, olha, WhatsApp, está acontecendo alguma coisa muito grande dentro da porta, dentro da Hebraica, na porta Hebraica, e eu fui para a Hebraica junto com alguns alunos, encontrei lá a Misha Klein, e encontrei lá algumas centenas de pessoas se manifestando na porta da Hebraica. E aqui eu quero deixar 3 coisas muito importantes claras, Amanda. Essa foi a primeira manifestação pública contra o Bolsonaro. Não estou me referindo à manifestação de judeus contra o Bolsonaro. Estou me referindo à primeira manifestação brasileira pública contra o Bolsonaro. Isso é muito importante. A gente, às vezes, esquece disso. A segunda questão fundamental é que é a primeira manifestação pública de judeus contra judeus em muito tempo, não é? Talvez na década de 60 a gente tivesse alguma coisa assim, na década de 50, na visita do embaixador polonês, olha que loucura, muito, né? Mas mesmo assim, essa manifestação é a primeira manifestação pública de judeus contra judeus em muito tempo, mas é a primeira manifestação pública onde o endereço da manifestação é o público e não os judeus, né? A manifestação é uma manifestação muito brasileira. E o terceiro ponto que eu acho fundamental é que essa manifestação é a primeira manifestação onde termos como fascismo, nazismo, negador do Holocausto entram na pauta do discurso público contra o Bolsonaro, né? Então, é uma manifestação de importância nacional e não da comunidade judaica. O segundo ponto que eu acho importante é que foi nessa manifestação que o Bolsonaro abriu a porta do inferno, né? Que o Bolsonaro, em última instância, estabeleceu vínculos profundos com a extrema-direita e fez um discurso, por assim dizer, de quem sai do armário, de quem deixa de fingir que tem laços civilizatórios, e ele decidiu flertar com a barbárie de maneira clara num clube judaico, né? Então, acho assim, eu acho que essa manifestação é importante pelo menos por 3 pontos. Primeiro, porque é uma manifestação pública contra o Bolsonaro, quando isso não tinha acontecido antes. Segundo, porque é uma manifestação de judeus contra judeus, isso há muito tempo não tinha acontecido. E terceiro, porque é a manifestação que dá origem a uma candidatura abertamente de extrema-direita no Brasil. E essa candidatura abertamente de extrema-direita no Brasil aconteceu dentro de um clube judaico. Eu tenho vontade de chorar e morrer, né? Toda vez que eu penso sobre isso, mas eu acho que o que o Michel está falando, eu achei muito importante, Michel, que você reforçou a importância desse dia, primeiramente pela manifestação contrária na porta e depois pelo que foi dito lá dentro, porque sim, é muito grave que isso tudo tenha sido dito num clube judaico, mas acho que a gente tem que sempre lembrar das pessoas que estavam na porta e das pessoas que em São Paulo também resistiram que isso acontecesse em São Paulo, para não dizer que a comunidade judaica como um todo o apoia, porque essa é uma grande falácia que faz parte de um conjunto de atitudes antissemitas que a esquerda, sim, promove e se aproveita, mesmo sabendo que não é verdade, para disseminar o antissemitismo. Mas, dito isso, né, que está muito claro também no seu livro, eu queria que você falasse um pouco sobre o título. O termo que você usa no título se repete algumas vezes e, na verdade, são dois termos, né? O não-judeu, judeu, e o judeu não-judeu. Queria que você explicasse para a gente o uso desses dois termos que você cunhou no livro. Anita, antes disso, eu queria só trocar um pouco com você sobre o que você acabou de falar em relação a necessidade de ignorar a manifestação na porta hebraica, né? Ela é uma necessidade de 2 setores que eu acho importantes nesse jogo, né? O primeiro setor são os que organizaram o evento dentro da hebraica, né? Os que organizaram o evento dentro da hebraica venderam a ideia
de que os judeus apoiam Bolsonaro. E os judeus que estavam fora da hebraica eram a contradição dessa venda casada, né, de apoio de um clube judaico e dos judeus todos do Brasil ao Bolsonaro, né? Então, os gritos de fora eram os gritos que incomodavam muito os que venderam para dentro, né? Então, a direita, a extrema-direita e os judeus de extrema-direita preferiram ignorar os judeus fora, né? Mas tem um outro grupo que eu acho importante também, que a gente não pode esquecer, que é uma esquerda antisionista ou, em vários momentos, uma esquerda antissemita que olha para quem está dentro e diz só eles são judeus, os que estão fora não são judeus. Essa esquerda antisionista / antissemita também ignorou os judeus de fora, né? Tem um famoso chargista chamado Latuf, por exemplo, que ele fez uma charge, alguns dias depois desse evento, colocando fantasmas de quem estava em Auschwitz, dizendo um para o outro, né, escutando mito, não sei o quê, uma coisa assim meio... uma charge de que os judeus que estavam dentro da hebraica gritavam mito, etc. e tal, e 2 fantasmas mortos em Auschwitz dizendo eles não entenderam nada, né? E o cara respondendo, pois é, que vergonha. Essa charge é importante porque esse chargista produz a seguinte questão: ele prefere conversar com judeus mortos do que com judeus vivos, né? Ele prefere conversar com fantasmas do que com palestrantes. O nome disso é apagamento dos judeus de esquerda. É a mesma coisa que o cara que estava dentro estava fazendo. O cara que estava dentro estava apagando os judeus de esquerda porque ele vendeu o Bolsonaro, que só tem judeus de direita. E o cara que estava fazendo a charge, ou outros grupos de extrema esquerda, uma esquerda antissemita, uma esquerda antisionista, não podia aturar a ideia de que a primeira manifestação pública contra Bolsonaro não era dele, mas era de judeus, e judeus sionistas, né? Então, eu acho muito importante que a gente leve em consideração que há aqui uma certa aliança entre judeus de extrema-direita e uma esquerda antisionista antissemita. E essa aliança precisa apagar os judeus de esquerda. Os judeus de esquerda, os judeus sionistas de esquerda são a resistência possível, não só ao bolsonarismo no Brasil, como ao uso político, à colonização que a extrema-direita tenta fazer do judaísmo. O apagamento disso é importante tanto para essa esquerda quanto para aquela direita, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente entenda, né? A extrema-direita e os setores da ultra-esquerda são aliados no apagamento dos judeus sionistas de esquerda, tá? Com relação ao termo judeu não judeu, é um termo de um livro do Isaac Deutscher, né, em que ele fica perguntando um pouco qual é a sua identidade. Isaac Deutscher é um autor da primeira metade do século XX, um autor marxista, biógrafo de Stalin, biógrafo de Trotsky, um militante trotskista, um cara importante na esquerda internacional, e ele se pergunta assim, cara, por que eu sou judeu? Né? Por causa do nacionalismo eu não sou, porque eu não sou sionista. Ele diz, tá? Porque depois faz o corte dizendo que Michel diz que não é sionista. Religioso, eu não tenho religião. Então, por que eu sou judeu? E ele diz, eu sou judeu porque corre em mim o sangue da história judaica, o vínculo com o povo judeu de maneira histórica. Então, eu sou um judeu não judeu. E aí ele fala que o judeu não judeu é aquele cara que é judeu, permanece judeu, pode sair e voltar, que a sua casa é o judaísmo, que a sua casa é a judaidade, em que ele se refere à memória mais profunda dele a partir da possibilidade de retorno, não a outro lugar que não a sua própria casa. É uma identidade judaica que ele decide que não deixa de ser dele, apesar de ele poder ir para fora, visitar outros lugares, ele volta. Ele é um judeu não judeu, porque essa dialética entre ser e não ser está sempre se colocando, né? O que eu escrevo no livro é o inverso disso, né? É o não judeu que determina quem vai ser judeu e quem não vai ser judeu. É a ideia da destruição da casa. E aqui eu brinco que não é só um elemento de apropriação, não é? Não é só os não-judeus se apropriando do judaísmo, mas é um elemento de desapropriação. Os não-judeus expulsando os judeus do judaísmo, né? E, de novo, isso já acontece há muito tempo. O que acontece no Brasil de Bolsonaro é que isso recebe ecos dentro da comunidade judaica. Há judeus que são expulsos do seu judaísmo com, por assim dizer, cumplicidade de setores importantes da comunidade judaica. Você citou um dos nomes que fez isso numa entrevista pública. Então, é o não-judeu que determina quem é judeu e quem não é, com uma certa complacência de setores importantes da comunidade judaica brasileira. Michel, isso que você me falou me lembra até um livro, que se eu não me engano é da Dara Horn, que o título justamente é, né, People Love
dead Jews, né? Então, realmente, as pessoas preferem dialogar com os judeus que estão mortos, né, com esse passado, né, com esse uso, né, como se o IB, né, costuma dizer muito isso, Daniel Dweck já falou muito, esse uso de Auschwitz como escola, né, de direitos humanos, que é algo assim completamente errado, né? E como a gente falou na introdução, né, a sociedade como um todo, acho que não é só a comunidade judaica que tem essa cisão, né, essa ruptura, que está muito dividida. E eu queria que você comentasse quais são as particularidades, né, pensando na comunidade judaica, né, no âmbito político também, né, quais são as particularidades dessa cisão dentro da comunidade judaica? Então, uma coisa que a gente brinca, eu e Misha, é que a gente estudou, está pesquisando para descobrir que os judeus brasileiros são brasileiros, né? Misha tem um livro muito importante sobre isso, que é Kosher Feijoada, em que ela fala basicamente a mesma coisa antes da tempestade do bolsonarismo nos afetar. Mas, assim, o que a gente percebe dentro da comunidade judaica brasileira é que há elementos muito potentes que são reproduzidos fora da comunidade judaica. Então, a ideia da negação das identidades particulares, né? Hoje a gente vê, por exemplo, no movimento protestante, na religião protestante, de protestantes de esquerda sendo acusados de não ser protestantes, né? A gente vê a ideia da traição, uma ideia da traição muito potente dentro da acusação do bolsonarismo a judeus de esquerda, né? Isso a gente vê em outros lugares também, né? A ideia da ameaça, da ideia de que os judeus de esquerda ameaçam a identidade judaica, etc. Então, isso a gente vê em outros lugares também. Então, eu acho que não tem, por assim dizer, uma questão fundamental que diferencia o que acontece entre os judeus do que acontece entre os outros grupos bolsonaristas não judeus. O que há, eu acho que isso é fundamental, é a importância essencial que o bolsonarismo dá à ideia de judeu, porque isso transforma o bolsonarismo, né, que para mim é uma forma de fascismo, uma forma de nazismo, numa referência original, ou seja, eles têm vínculos originais com aqueles que criaram o judaísmo, né, que criaram o cristianismo, e esses vínculos são com os judeus. Então, negar o judeu de esquerda é importante para eles porque significa vinculá-los de maneira linear ao judaísmo. Entende a questão? O judaísmo é fundamental para você se colocar como alguém com crédito dentro da extrema-direita. E é por isso que é muito importante entender qual é a relação do judaísmo com o bolsonarismo. É uma coisa que fundamenta o bolsonarismo. Por outro lado, Amanda, tem outra questão que eu acho que também é muito importante, a diferença dos judeus brasileiros em relação a outros judeus em outros lugares no mundo. Então, por exemplo, se a gente vai ver Trump, a ascensão de Trump, os judeus votaram majoritariamente, de maneira muito grande, no candidato do Partido Democrata nos dois, né? Tanto na Hillary Clinton quanto no Biden, né? Foi o maior voto histórico no Partido Democrata dos judeus, né? Isso acontece em todos os lugares. Na Hungria, os judeus são muito contra Orbán. A Hungria tem uma população judaica mais ou menos do tamanho da do Brasil. Na Austrália, com o candidato de extrema-direita. Na Áustria, os judeus se colocaram publicamente contra o candidato de extrema-direita, Heger, quando colocaram uma sobrevivente do Holocausto para fazer um pronunciamento público de ameaça da extrema-direita. E no Brasil isso não aconteceu, né? No Brasil isso não aconteceu. No Brasil, os judeus não só apoiaram o Bolsonaro tal qual os seus vizinhos apoiaram o Bolsonaro, como há uma dificuldade muito grande de entender que não há legitimidade numa candidatura de extrema-direita. A candidatura de extrema-direita foi normalizada pelos judeus, né? Eu acho que isso diferencia os judeus brasileiros dos judeus de outros lugares do mundo que tiveram que lidar com a extrema-direita. Talvez aproxime os judeus brasileiros do único caso que me parece realmente parecido, que é o caso dos judeus da Itália, que também tiveram uma relação com a candidatura da extrema-direita recém-eleita na Itália positiva, na melhor das hipóteses. É difícil para os judeus brasileiros entenderem o risco do bolsonarismo. Quando eu falo dos judeus brasileiros, não estou falando dos judeus na porta da hebraica, estou falando de uma institucionalidade judaica que reagiu ao bolsonarismo numa espécie de normalização. O discurso é um discurso de diversidade, né? É como se pudesse haver uma disputa sadia entre aqueles que vão ser assassinados e os que querem matar. Não há possibilidade disso. Não há possibilidade de você normalizar pessoas que dizem, por exemplo, que os negros, os afrodescendentes, são pesados em arrobas. Não há possibilidade de
você normalizar a candidatura de alguém que diz que há raças boas e raças ruins. No Brasil, houve alguém dizendo, num clube judaico, que há raças boas e raças ruins, né? Isso é muito grave, eu acho, pelo menos, né? Eu tive a oportunidade de estudar sobre o Holocausto, estudei a aula, estudei em Yad Vashem, etc. Então, se eu dissesse, na década de 2000, que haveria um candidato que diria que há raças boas e raças ruins, e que as raças boas são desse tipo, as raças daquele tipo, as pessoas já, pelo menos, a comunidade judaica serviria como uma espécie de cordão sanitário contra esse candidato. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. A comunidade judaica serviu de cordão sanitário a favor desse candidato. Ah, você está dizendo que os judeus todos votaram no Bolsonaro? Não. Eu estou dizendo que Bolsonaro utilizou um clube judaico, uma bandeira de Israel, os símbolos judaicos, para poder se higienizar e não ser acusado de nazista. Eu acho que essa é a diferença fundamental. Os judeus brasileiros foram profundamente brasileiros. Michel, eu queria me aprofundar nessa questão, né, e já falando sobre a segunda parte do título do seu livro, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. Historicamente, desde a redemocratização, a comunidade judaica sempre teve uma posição bem tucana, assim, né, muito ligados institucionalmente mesmo, a Fernando Henrique Cardoso e atores dessa centro-direita, enquanto o PSDB ainda existia e era de centro-direita, né? Então, por que você acha que se abriu tanto espaço para o bolsonarismo na comunidade, né? Uma pergunta que muita gente se faz é exatamente essa: como pode um judeu votar na extrema-direita depois da Shoah? Você tem essa resposta? Você começou a falar sobre isso, mas você consegue encontrar uma explicação? Lembrando, mais uma vez, não é todo judeu que vota em Jair Bolsonaro, mas uma parte significativa da comunidade judaica se deixou usar como token, né? Como a gente gosta de dizer, né, nós jovens, Amanda é mais jovem do que eu, porém ainda jovem, usou como token para dizer que não é, né? Vou dar um exemplo mais concreto, é quando você é machista, mas você tem aquela mulher que reproduz um estereótipo bastante feminino, antifeminista, e fala, não, eu não sou machista, olha aqui essa fulana, ela é assim, ela concorda comigo. E aí muitos judeus serviram justamente como esse token antinazista do Bolsonaro, né? Por quê? Bom, primeiro que isso é fato, né? A gente não pode negar o que aconteceu no Brasil diferente de outros lugares do mundo. Eu acho isso importante. Se você falou de tucano, eu diria que os tucanos no Brasil representaram durante anos o vínculo com a tradição democrática, com a moderação, com a rejeição ao extremismo, né? Assim, tem elementos muito positivos que o PSDB propunha e que a comunidade judaica, de maneira absolutamente acertada, transformava-os como casa onde eles gostariam de habitar, né? Eu acho, assim, brincando um pouco com a tua pergunta, tá, Anita? Eu não tenho resposta a ela, eu estou criando hipóteses aqui. Eu acho que os judeus brasileiros continuaram seguindo o PSDB. E quando o PSDB não reage à tentativa de colonização do bolsonarismo, né, ele também se deixa colonizar, desde a candidatura do Aécio, depois do discurso do Dória em São Paulo, onde a comunidade judaica é mais numerosa. Eu acho que eles continuam seguindo o PSDB. Eu acho que essa é a tragédia. A tragédia dos judeus é a tragédia da democracia brasileira. É isso que eu estou dizendo. Tem pouco a ver com uma identidade judaica intrínseca. Tem mais a ver com uma identidade brasileira compartilhada. Então, se o cara vira bolsodória, o judeu brasileiro também vira judeu bolso, né? Eu acho que eles continuaram seguindo as estratégias que levaram a brasilidade para o abismo que a gente está, né? Eu não conseguiria imaginar, por exemplo, que o PSDB é partido com o qual eu tenho uma relação profunda e radical há anos, né? Eu, pessoalmente, o PSDB de Covas, o PSDB de Fernando Cardoso, né? É um PSDB com quem eu tenho um diálogo muito profundo. Me pareceu muito estranho que ele tivesse colonizado pela extrema-direita, como foi. E os judeus foram junto com isso. Exigir dos judeus uma diferença, um comportamento diferente, é acreditar na ideia de povo escolhido, né? Os judeus não são mais nem menos do que os outros. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que tem uma diferença fundamental, como eu já falei, entre o comportamento dos judeus do Brasil e o comportamento dos judeus de outras diásporas, né?
Mas não tem uma diferença muito grande entre o comportamento dos judeus no Brasil com o comportamento dos judeus em Israel. Eu acho que aqui tem uma questão a ser pensada. Os judeus em Israel, pelo menos a extrema-direita israelense, ela funciona utilizando e acionando discursos que são incorporados pela direita israelense em algum momento. Eu vou dar um exemplo, né? Um dos slogans da campanha de 2015 em Israel foi que o partido Mahané Atzioni, que em hebraico significa, em português significaria o campo sionista, deveria ser tratado como Mahané Anti-Tzioni, campo anti-sionista. Ora, um Estado judeu e democrático, quando trata alguém de anti-sionista, desqualifica essa pessoa, né? Agora, o partido que era tratado como anti-sionista era ninguém mais, ninguém menos do que o Partido Trabalhista, né? Isso virou discurso da campanha. Eu acho que, por algum motivo, esse discurso, que é um discurso muito da direita israelense, entra direto no Brasil e é acionado no Brasil de maneira muito clara. Então, a acusação, por exemplo, que Bibi Netanyahu fez ao Partido Trabalhista, de que o Partido Trabalhista em Israel era um partido anti-sionista, ela tinha algum resultado, mas era um resultado um pouco caricato, né, Anitta? Porque todo mundo sabe que o Partido Trabalhista não pode ser anti-sionista. No Brasil, acusar judeus de esquerda de anti-sionistas não é caricato, mas a acusação é a mesma, né? Então, eu acho que tem esses dois elementos. De novo, eu acho que os judeus brasileiros seguiram de maneira muito clara os desígnios de que a população brasileira de classe média, branca, urbana e eleitora do PSDB seguiu, né? Aécio Neves, Dória, e aí você vê os nossos tios, as nossas primas funcionando como seguidores desses caras, não mudou nada, o que mudou foram eles e não os judeus são brasileiros. E o segundo elemento, por algum motivo que a gente tem que entender, é que os judeus brasileiros seguem de maneira muito explícita não o sionismo no sentido amplo da palavra, sociedade israelense, cultura israelense, mas seguem de maneira muito estrita a política israelense. Aquilo que a gente chama de sociedade política, e não a sociedade civil. E a sociedade política israelense é cheia de ódio, né? Mas esses ódios são ódios que são usados para eleger. Aqui no Brasil, o que aconteceu é que esses ódios foram usados para excluir, né? Esses são dois pontos. O terceiro ponto, que eu acho importante, eu costumo brincar que eu sempre faço 3 pontos de todas as coisas. O terceiro ponto que eu acho importante é que há um desejo da comunidade judaica brasileira de ser parte da maioria, né? Que é o desejo clássico e o que o Bolsonaro produziu foi símbolos de dentro para fora, linguagens de dentro para fora, identidade de dentro para fora. Então o cara simplesmente via a bandeira de Israel, olhava que a esquerda odiava Israel, então Bolsonaro adora Israel, então eu sou com o Bolsonaro. Símbolos judaicos, de repente o cara está usando símbolos fora que eu conheço, Bolsonaro é a favor. E se seduziu por esses símbolos de fora como se fossem símbolos efetivamente de identificação e não de uso político. Então acho que esses 3 elementos são elementos importantes. O PSDB virou o que virou e os judeus viraram o que viraram por causa disso. Há uma incorporação de um discurso da sociedade política de Israel dentro da comunidade judaica, sem muito mediação, né? A gente está falando de uma sociedade e de uma comunidade, coisas que deviam ser mediadas. E o terceiro elemento, a sedução com a possibilidade de ser maioria, que acabou seduzindo parte da comunidade judaica em apoiar o candidato, que de repente usava os símbolos que eles conheciam para dentro, para fora. Michel, no seu livro você também fala bastante dos judeus que lutaram contra a ditadura militar brasileira. Aqui no nosso podcast a gente fez, inclusive, um episódio muito bacana, assim, em homenagem, né, a esses judeus, né, que lutaram também contra a opressão nesse período. Personagens como Yara Yavelberg também foram lembrados e são lembrados no seu livro, Vlado Herzog. Então, eu queria que você comentasse por que eles são importantes para a gente contar como a gente chega até esse momento da nossa história. Você sabe, Amanda, eu acho que esse livro, que é um ensaio, né, é uma tentativa de entender o processo de exclusão dos judeus, por assim dizer, contra-hegemônicos na comunidade judaica. Eu acho que não é um processo novo, é um processo que se arrasta há algum tempo e vai se expandindo, né? Eu falo no livro pela primeira vez na vida, um livro que para mim foi difícil de escrever, porque é um livro que eu falo sobre a minha identidade judaica de maneira muito quase familiar, não é? Você deve ter percebido, eu falo sobre o lugar de onde eu vim, etc. E esse lugar de onde eu vim é um lugar judeu ortodoxo, né? Um judeu ortodoxo que militava num movimento de direita sionista, que era o Bnei Akiva.
E aí eu tive acesso, desde muito jovem, a debates talmúdicos, né? E aqui, um pouco respondendo à questão da Anita anteriormente, eu acho que uma das outras colonizações que nós sofremos no Brasil foi abandonar o Talmud e caminhar em direção à Torá, à Bíblia, né? O judaísmo é um misto de Talmud e Bíblia muito potente. Aqui no Brasil, o Talmud não é estudado em quase nenhuma escola judaica, né? Se eu não me engano, não é estudado em nenhuma escola judaica. E o Talmud é um debate aberto, onde você pode ter posição minoritária e continuar dentro do Talmud, né? E um dos elementos fundamentais que eu me lembro de ter estudado, quando estudei nas yeshivot, estudei mais novo, é a importância de tratar o corpo do judeu a partir de uma dignidade que ele deveria ter também em vida. Não é? É como se a ideia do corpo judaico fosse uma ideia que não interrompe o processo na sua morte. O corpo judaico deve ser resgatado de onde ele estiver, deve ser mantido na sua dignidade onde estiver e deve ser levado ao enterro de Israel, né, enterro do povo judeu, de qualquer maneira. Essa é uma tradição muito poderosa na comunidade judaica, inclusive no Estado judeu. Em Israel, por exemplo, a gente conhece trocas de prisioneiros palestinos que praticaram terror e estavam vivos por corpos de judeus que eram soldados e estavam mortos. Ou seja, a importância do corpo judeu é tão grande que, para você levá-lo ao enterro, você, inclusive, faz trocas entre mortos e vivos, né? O corpo do judeu é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, Amanda, é que ninguém tenha percebido que você tem um debate sobre suicídio na ditadura militar brasileira, que é um debate sobre suicídio mal feito, né? Você tem Yara Velberg, você tem Shael e você tem Vladimir Herzog, 3 judeus assassinados pela ditadura militar, onde debates sobre suicídio aparecem nesses 3 elementos. Um desses elementos, que é a Yara Velberg, justamente a única mulher entre os 3, foi enterrada como suicida. Isso não faz nenhum sentido pela Lahá, não faz nenhum sentido pela lei judaica. Não pode um judeu que passou, na melhor das hipóteses, pela prisão, da melhor das hipóteses, e que estava sendo ameaçado de tortura, não quando foi torturado, mas ameaçado de tortura, ser considerado um suicídio e ser enterrado como suicídio. Isso sempre me incomodou muito e me surpreendia que durante, 50 anos, ninguém tenha falado nisso. E aí eu decidi aproveitar esse livro para falar um pouco dessa exclusão dos mortos, né? E é fato de que houve uma decisão de excluir os corpos judeus por conta deles serem judeus desconfortáveis para a comunidade judaica. Alguém decidiu mudar a lei judaica. E aqui eu não defino no livro que essa lei judaica foi mudada por quem estava dentro ou quem estava fora. Mas, efetivamente, decidiu-se enterrar judeus como suicidas. Ou, pelo menos, forçar a barra para que fossem enterrados como judeus como suicidas. Isso é muito importante. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, Amanda. Isso só aconteceu no Brasil. O único lugar onde houve ditadura militar e os judeus foram enterrados como suicidas, ou pelo menos esse debate houve, foi no Brasil, né? Eu acho que isso diz muito sobre a exclusão que os judeus sofrem no Brasil por ser de esquerda, né? No caso, os judeus desconfortáveis no Brasil por ser de esquerda eram judeus que foram, que romperam com a ideia do sionismo. Na porta da hebraica, os judeus que foram excluídos são judeus sionistas. Então, acho que aqui tem um processo de inclusão dos excluídos, né? Você vai tendo uma gramática de exclusão e essa gramática de exclusão vai incluindo cada vez mais grupos. Na porta da hebraica, o cara estava de movimento juvenil, camisa movimento juvenil, bandeira de Israel, mas incomodava. Então, acho que o que a gente tem que entender é que há aqui um processo muito profundo de desenvolvimento da exclusão, e esse processo de desenvolvimento da exclusão incorpora primeiro as polacas, as prostitutas judias do início do século, depois os judeus que eram de esquerda e não eram sionistas, e finalmente agora, no bolsonarismo, os judeus de esquerda e sionistas, né? E como pano de fundo disso tudo, eu pego uns documentos que foram recém-encontrados e que provam, por A mais B, que a ditadura militar era profundamente antissemita, radicalmente antissemita, não é? Inclusive utilizando elementos de conspiracionismo judaico. E essa ditadura militar, que é profundamente antissemita, radicalmente antissemita, que vai ser pesquisada agora pelo grupo de pesquisa que eu estou desenvolvendo na UFRJ, é uma ditadura militar que passou para a história judaica como aliada dos judeus. Setores da comunidade judaica dizem que ela era aliada dos judeus. E Bolsonaro utiliza essa referência da ditadura militar como sendo uma referência pró-Israel. É mentira! Né? Então, assim, a pergunta que eu faço é como é que a gente cai nesses negacionismos históricos
muito facilmente, né? Como é que a gente cai na história de que a ditadura militar era pró-Israel, ou de que os judeus na ditadura militar não sofreram, ou que qualquer outra coisa que o valha, né? Eu acho, aqui respondendo a pergunta anterior da Anitta, é que um dos elementos fundamentais, eu acho que, eu vou falar aqui uma coisa que pode parecer estranha, é que os judeus brasileiros perderam muito da sua formação judaica. E a sua formação judaica tem a ver com o estudo de história judaica comparativa, referências disso. E eu acho que os judeus que não estudaram a história judaica não reconheceram no discurso da ditadura militar que, por exemplo, apoiou a ideia de que sionismo é uma forma de racismo, é um discurso profundamente antissemita. E cai nas armadilhas de que antissemitismo só há na esquerda. Eu acho que, em algum momento, é preciso revisitar a ideia de que é possível ser antissemita e de direita também. E a ditadura militar brasileira foi profundamente antissemita, inclusive alterando formas de enterros de judeus no país, onde havia pessoas que sabiam que estava equivocado. E até é muito grave. É muito grave que a gente não consiga, com tão pouca, dentro de um contexto histórico, o tempo que passou entre o fim da Segunda Guerra Mundial e hoje é muito pouco, né? Não tem nem 100 anos, é muito pouco para a gente esquecer. A gente, estou falando, né, no geral, eu lembro disso todo dia, no caso, mas esquecer que a extrema-direita é profundamente antissemita, né? Acho que é muito absurdo. Mas, Michel, acho que para finalizar, eu queria fazer uma pergunta difícil. Já vou avisar. Agora foram todas fáceis. Não, mas essa é difícil. Você acha que essa cisão tão relevante tem volta? Ou a gente chegou num ponto de não retorno de uma comunidade dividida, muito agressiva, que está disposta a atacar o outro judeu, poder se convencer de que a ideologia dele está correta? Bom, eu vou fazer uma outra pergunta difícil para vocês, Anitta e Amanda. É preciso ter volta? Porque, assim, na prática, o que a gente via até agora era que judeus que efetivamente produziam desconforto eram excluídos. Então, assim, a ideia de que a identidade judaica era plena, incorporada por todos, também é uma ideia falsa, né? Eu acabei de falar de Vladimir Herzog, eu acabei de falar de Yara Velberg. Yara Velberg foi enterrada como suicida, sim. Ela foi morta num tiroteio e foi enterrada como suicida e só foi desenterrada do lugar que estava em 2014. Então, assim, eu acho que talvez o que a gente estivesse vivendo é que até aquele momento nós vivíamos num momento de não cisão. Né? Porque eu acho que houve uma preocupação de setores da comunidade judaica de incluir aqueles judeus que podiam não ser tão desconfortáveis. E quando efetivamente a coisa avança, o que se produz é um investimento em judeus sionistas de esquerda como se fossem judeus de esquerda não sionista. Será que a gente precisa voltar para esse lugar? Você está entendendo a minha pergunta? Será que é preciso falar de retorno a uma cisão ou anterior a uma cisão que sempre houve? Eu acho que não. Acho que a gente tem que pensar em outras formas de incorporação de setores diversos da comunidade judaica sem que eles precisem abrir concessões identitárias para ser aceitos dentro, né? Um dos elementos, por exemplo, que eu acho fundamentais, né? A gente tem um candidato, né, que usa slogan nazista, Brasil acima de tudo, que se encontra com membros da extrema-direita alemã, que abraça um sósia de Hitler. A gente tem um cara que usa o trabalho liberta, um cara que tem apoio dentro de uma extrema-direita neonazista desde 2011, 2012, não na periferia, mas numa manifestação do MASP. A gente tem um candidato que durante 4 anos faz com que o número de militantes de extrema-direita neonazista no Brasil aumente mais de 300%. Isso tudo que a gente tem aconteceu, na melhor das hipóteses, sem um consenso dentro da comunidade judaica, né? Se eu digo que o Bolsonaro é neonazista, e eu repito e digo que o Bolsonaro tem vínculos muito poderosos com os neonazistas, eu posso ser acusado por setores da comunidade judaica de banalizar o nazismo, né? E não ter a preocupação desses setores da banalização do nazismo produzida por essa extrema-direita, né? Eu preciso voltar a um lugar onde eu não fale sobre isso? Eu acho que não. Acho que a gente precisa voltar a um lugar, Anitta, onde as bases concretas de vínculo com a comunidade sejam bases aceitas por todos, né? Então, vou te dar um exemplo.
a educação do Holocausto, por exemplo. A educação do Holocausto é produzida no Brasil a partir da ideia de que nós devemos não nos esquecer, nos lembrar e ir para Auschwitz. Eu fui para Auschwitz algumas dezenas de vezes, chorar pelos mortos que foram assassinados naquele campo de extermínio. O que a gente percebeu até agora é que isso não resolveu nada. Isso não resolveu nada. Aí vem um cara, fala o Brasil acima de tudo, um cara que se abraça com sócia de Hitler, que recebe a Beatriz von Storch, e ninguém diz que ele é nazista, porque ele não construiu um campo de extermínio. Né? Então, eu acho que um dos elementos fundamentais é produzir uma nova educação judaica, onde inclua judeus que não são ortodoxos, mas são judeus, onde inclua perspectivas identitárias mais amplas, onde inclua dimensões de ser judeu e de uma judeidade que não sejam explicitamente de judaísmo, mas uma judeidade cultural. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande no pós-Bolsonaro, que é a oportunidade de produzir uma comunidade judaica que inclua, e não inclua sob condições, mas que inclua, porque incluir é a condição. Você entende o que eu quero dizer? E que produza uma memória do Holocausto que seja uma memória que consiga acessar sinais de uma extrema-direita em ascensão. Por exemplo, eu não acho que a gente tem que ter educação do Holocausto. A gente tem educação contra o nazismo. Eu não acho que a gente tem que se lembrar. Remember nada. A gente vai se lembrar. E aí? O que a gente faz com a lembrança? A gente tem que acionar a lembrança para entender o que levou a acontecer o nazismo. A gente tem que understanding e não remembering. Eu acho que essa é a fundação. Eu não quero voltar a um lugar em que eu sou judeu, religioso, sionista, entendeu? Sou cidadão israelense, pago impostos em 2 países, no Brasil e em Israel, tenho uma identidade judaica que não é de judeu não judeu, é de judeu-judeu. Então, assim, uma pessoa como eu, que pode ser excluída da comunidade judaica por causa de um posicionamento antifascista, eu não quero que a gente volte a um lugar onde eu possa ser aceito se me comportar direitinho. Eu quero que a gente volte para um lugar onde se aprenda que a diversidade é a base do judaísmo. E quem ensina isso não é Marx, não é Ahad, não é sequer os professores de escola judaica. Quem ensina isso é o Talmud. Um dos elementos, você me permite, Anita, que eu trabalho no texto, só assim, falando um pouco demais, é o encontro entre o Aher, né, o Ben Abuya, e o Rav Meir. São 2 grandes líderes do Talmud no século I. Não é? O Aher, que é tratado como outro, se transformou num herege. E o Rav Meir virou a grande referência do judaísmo talmúdico. Pois bem, o Aher vai estudar com o Rav Meir e é tratado pelo Rav Meir como professor. Ou seja, o herege é tratado como professor no Talmud. Quem é a comunidade judaica brasileira para determinar quem é herege e quem não é? E para excluir quem é herege e quem não é? Ou seja, a comunidade judaica brasileira, quando exclui, está sendo antijudaica. Então, tem que fundar ou refundar uma identidade judaica que seja judaica e não antijudaica. E que seja comprometida com os judeus e não colonizada por grupos de extrema-direita profundamente antissemitas e neofascistas. Então, não quero voltar. O que eu quero é criar. Acho que não tinha jeito melhor de terminar esse episódio. Acho que a mensagem é essa. Estou muito feliz a gente possa transmitir isso, porque é isso. Acho que não tem mesmo para onde voltar. Eu acho que se a gente está nesse ponto, que a gente chegou nessa cisão, é porque a gente precisa olhar para o que está de errado e retomar, nem que seja as fontes para argumentar, né, com essas pessoas que acham que direitos humanos é coisa de comunista, né? Não. Então, quero te agradecer muito, Michel, por ter aceitado participar com a gente aqui do episódio. Quero te agradecer por ter escrito esse livro tão importante, que é essencial. Eu acho que muito mais gente deveria ler, porque isso não é piada, né? O antissemitismo não é piada e o que está acontecendo no Brasil hoje precisa de atenção. Então, é isso. E para quem está ouvindo a gente, nós conversamos hoje com Michel German, que é professor do Departamento de Sociologia da UFRJ, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da mesma universidade, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel e autor de O Não Judeu Judeu. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você pode escrever para o nosso e-mail, que é o @institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, também no canal do YouTube do IB. Não esquece de seguir o IB em todas as redes sociais. E o livro do Michel está disponível em várias livrarias, online.
Pesquisa aí que você vai achar, já diria o outro, Bom que né? tá acabando, hein, gente? Já diria o outro, hein, Michel? Pesquisa aí no Google, o não judeu, que vocês vão achar para comprar o livro. Michel, muito obrigada, Bom. sempre um prazer. Obrigado a vocês, foi um prazer e venceremos, seja o que isso significa. Um abraço. Até Boa. quarta que vem. Até.